Que alegria estarmos aqui nessa noite, que bênção tudo que já vivemos até aqui. Isso já foi ministrado pelo Senhor. E espero que tudo que Deus já falou no teu coração possa frutificar. E Deus tem muito mais para falar ainda. Então, nessa noite, esse domingo está sendo especial, nós estamos iniciando uma nova série, uma série de mensagens onde ela tem uma pergunta. Você é feliz? Quando nós pensamos em felicidade, nós temos na sociedade um conceito muito distorcido. Muitas pessoas acham que felicidade tem a ver com poder, tem a ver com ter um bem material, um carro, uma casa, mas será que felicidade é isso? Sabe, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós identificamos que ali nós temos muitos ensinamentos, está muito claro o texto que nos ensina o que é felicidade. E eu queria que lá em Salmo 1, de 1 a 3, você possa ler comigo. Diz lá o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Queridos, a palavra de Deus, ela liga o ser feliz com a intenção, a satisfação de estar mais próximo de Deus. Você tem vivido a plena felicidade? Como você tem vivido essa felicidade? É interessante que esse texto que lemos, ele fala também numa comparação com uma árvore frutífera, próspera plantada à beira de águas correntes. Como é que você tem vivido com o Senhor? De repente você tem olhado e falado assim, puxa, mas será que eu sou feliz? Se você tem dúvida com relação à sua felicidade, olhe como você tem se relacionado com Deus. Olhe como você tem se relacionado com a palavra de Deus. Porque a sabedoria, o que nos torna frutíferos e prósperos, é a obediência à palavra de Deus. Não é o quanto você tem na conta bancária, não é o quanto você tem de cargo ou aonde você está na tua posição na empresa, mas o que torna você feliz é quanto você tem de intimidade com Deus, que nível de intimidade você tem com o Senhor. Sabe, quando nós vamos lá, nós temos outros textos que vão falar sobre felicidade. Salmo 127, que ele está falando de filhos, os filhos são herança do Senhor. Ele diz ali, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. No salmo seguinte, 128, que é considerado o salmo da família, ele diz lá como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Tiago 1,12 também vai deixar claro que a felicidade não está ligada aos eventos externos, porque feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, a verdadeira felicidade, ela não está ligada a ter algo, não está ligada a uma posição, mas sim ao essencial que é a nossa conexão com Deus. Ter sucesso profissional, ter sucesso material, ter uma boa projeção na sociedade, isso potencializa a sua felicidade. Mas se você não tem uma felicidade genuína, nada disso vai adiantar. Porque você ter uma casa nova não vai trazer felicidade. Você ter um cargo novo na empresa não vai trazer felicidade. Sabe a felicidade no teu casamento? De repente você tem olhado para o teu casamento, será que eu tenho um casamento feliz? Muitas pessoas abrem brechas na mente, achando que se eu estiver com fulano ou com ciclano, aí sim eu vou ser feliz. E abrem brechas para que Satanás entre e faça festa. E eu começo a gerar uma insatisfação com o meu cônjuge. E uma mentira vai gerar um sentimento de insatisfação. Um sentimento onde eu não consigo mais enxergar a aliança que foi firmada diante do Senhor. E esse sentimento vai gerar atitudes que vai destruir o teu casamento. Mas por que nós estamos falando de felicidade? Porque a felicidade é o pano de fundo que nós precisamos para ir na essência da mensagem dessa noite. Essa noite nós estamos estudando, nesse domingo, iniciamos uma jornada, uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. No Sermão do Monte, principalmente as 8 bem-aventuranças de Mateus 5. Mateus 5,4, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O tema da mensagem de hoje é felizes são os que choram. Mas quando nós olhamos esse ensino de Jesus no Sermão do Monte, não vem uma pergunta, uma interrogação na nossa mente? Será que não está incoerente? Como é que pode ser feliz quem está chorando? Como é que quem chora é feliz? Parece um paradoxo, parece uma incoerência. Quando eu falo
desse paradoxo da vida cristã me lembra o saudoso pastor Avelino. Quem não lembra de quando ele chegava na igreja e perguntava: quem quer ir para o céu? E muita gente levantava as mãos. E logo em seguida ele perguntava: quem quer morrer? E aí ninguém levantava a mão. Mas como é que vocês querem ir para o céu? Porque para ir para o céu você tem que morrer nesse mundo. E esse é um dos paradoxos que nós temos quando nós falamos da fé cristã. E o que Jesus está nos ensinando com relação a esse texto ali em Mateus 5, ele está deixando claramente nessas 8 bem-aventuranças, princípios e valores, que trabalha muito a ética cristã. O Sermão do Monte, ele nos ensina a vivermos na dependência total do Senhor, debaixo da graça do Senhor. E quando Jesus fala assim, que são felizes os que choram, se o versículo terminasse aqui, nós teríamos sérios problemas. Mas ele vai falar: felizes os que choram, porque serão consolados, pois serão consolados. Importante entender que nem todos que choram serão felizes e nem todos que choram serão consolados, mas existe uma promessa, existe uma situação onde Jesus afirma algo que nós seremos felizes, porque existe uma promessa depois dessa felicidade. E qual é a felicidade do choro? Muitas pessoas choram por felicidade. Quem já não chorou vendo os filhos se apresentando na escola, né? E eu lembro quando eu estava no altar esperando a minha amada no meu casamento, e eu comecei a chorar ali me segurando, porque era um momento de grande emoção. Mas quando Jesus está falando de consolo, ele está falando do choro que decorre da dor, que decorre da perda. Nós precisamos caminhar pela vida, entendendo que nós vamos ter choro, sim, mas nós devemos caminhar com os olhos na eternidade. João 16:20, ele diz lá: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. O que Jesus está nos ensinando sobre a felicidade não é que não tenhamos choro, mas sim que nós teremos consolo. João 16, 6 e 7 diz lá: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Jesus nos prometeu um conselheiro, o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus é aquele que consola, é aquele que traz a paz que excede o entendimento no meio do choro. Olhando para Jesus, nós destacamos aí um texto muito conhecido que está lá em João 11:35, que é o versículo menor das Escrituras, e eu acho que é um dos mais conhecidos, aonde esse texto fala que Jesus chorou. Ali perante a morte de Lázaro, vendo as irmãs dele, Jesus chorou. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto. Mas o que eu quero desafiar você a olhar para o seu coração e entender como você tem chorado diante de Deus, como você tem chorado diante das dores. Você tem experimentado isso na sua vida? Sabe, as Escrituras, elas relatam 3 momentos em que Jesus chorou. Primeiro momento, João 11:35, que é antes da ressurreição de Lázaro, nós acabamos de falar sobre esse texto. Lucas 19:41, quando ele chora sobre a cidade de Jerusalém. E Hebreus 5:7, quando ele entendia que deveria ocorrer a entrega da sua vida para a salvação de muitos. Olhando para esses momentos em que Jesus chorou, nós conseguimos tirar 2 ênfases, que envolvem o choro e o consolo. Uma delas é: felizes os que choram pela dor espiritual. E a outra, felizes os que choram pela dor emocional. Porque em ambos os casos haverá consolo. E eu quero trabalhar um pouco mais esse conceito com você. E o primeiro deles é: felizes os que choram pela dor espiritual. O que seria uma dor espiritual? Sabe que um dos grandes propósitos da nossa vida, quando nós estamos nesse mundo e nós aceitamos a Jesus, é nós experimentarmos santidade. Quando nós deixamos que o pecado nos envolva e esse pecado nos afasta de Deus,
nós deixamos de viver algo que é essencial na fé cristã, na ética cristã, que é a santidade. Um dos maiores erros é quando as pessoas começam a relativizar o pecado. E o pecado já não se torna tão grave. E quanto mais eu vou chorar por causa desse pecado, de jeito nenhum. Todo mundo faz. Quantas pessoas que vêm com essa desculpa? Todo mundo faz. Mas será que essa é uma justificativa que Jesus nos ensina e que Jesus nos deixa ali no Sermão do Monte? Será que é firmado nisso? Quando você entende as consequências do pecado em sua vida, você deve chorar diante de Deus, porque esse choro é um pedido de socorro. Uma criança, quando ela nasce, ela chora para dizer assim, eu estou aqui, eu estou vivo. E quando ela é pequenininha ainda, o que acontece quando ela está com fome? Ela chora. O que acontece quando ela está com a fraldinha suja? Ela chora. Quando está doentinha, ela chora. O choro acaba sendo sempre o alarme para dizer para os pais, olha para mim, eu preciso de ajuda. Às vezes você está em pecado e você tem guardado esse pecado contigo, você tem sido dominado por esse pecado. Está na hora de você se posicionar e chorar diante de Deus. Deus, me ajude. Deus, me ajude, eu não consigo vencer esse pecado. Você tem chorado diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido com relativismo, o pecado é normal. Muitos têm tido um arrependimento superficial, epiderme. Queridos, nós precisamos, sim, chorar diante de Deus pelos nossos pecados, para que Deus nos liberte dos pecados que ainda nos aprisionam. Você tem tido dificuldade de ter comunhão com Deus? Chore diante do Pai. Sabe, lá no teu quarto secreto, vai para lá e se derrame diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando nós vamos lá em Lucas 7,36, conta a história de uma mulher pecadora, que ela chega aos pés de Jesus, e ela chora nos pés de Jesus. E ela diz que ela lava os pés de Jesus com lágrimas e seca com os cabelos. Sabe, aquele choro perante Jesus, nos pés de Jesus, gerou restauração, gerou honra, gerou salvação. E ela foi honrada na frente daqueles fariseus, porque ela decidiu chorar diante do Mestre, diante de Cristo. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Chorar pela dor espiritual é ter a consciência de que o pecado tem como consequência o nosso afastamento de Deus. E quanto mais longe de Deus nós estamos, mais nós vivemos uma vida incoerente e uma vida hipócrita. O Sermão do Monte, Jesus está falando sobre ética cristã, sobre como você vive a fé cristã, dando orientações práticas para nós vivermos uma fé relevante, um cristianismo relevante. Não é um cristianismo aparente, não é algo que realmente a gente vive na meia boca, ou eu entrego profundamente, ou vou com profundidade. Queridos, quando nós buscamos profundidade com o Senhor, nós experimentamos uma blindagem na nossa santidade. Eu lembro de um irmão que eu estava na casa dele, de uma família, e eu apresentava o plano de salvação a ele. E ele falava assim, eu não posso aceitar. E o Espírito Santo foi falando, foi ministrando aquele momento. E eu cheguei, um momento que eu olhei nos olhos dele e confrontei, e falei assim, por que você não pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E às vezes nós confrontamos diretamente, assim, quando vem uma ousadia do Espírito Santo de Deus. E aquele homem, ele dá um grito, e era num apartamento, eu acho que os vizinhos se assustaram, porque foi um grito de libertação. E ele começou a chorar compulsivamente, porque eu sou muito pecador. E ele tinha pecados profundos, é verdade. Mas a hora que ele chora, a hora que ele coloca para fora, ocorre restauração, ocorre libertação. Queridos, nós não podemos ser dominados pelo pecado. Nós precisamos dominar pelo Espírito. O pecado não nos domina mais. Aquele sangue derramado na cruz é suficiente para nos trazer vida e vida plena. Se você anda escravo de algum pecado,
Essa noite é o momento onde você vai colocar diante do Pai e vai colocar e derramar o teu choro diante do Pai, mas você não vai sair dessa noite, daqui, sem estar plenamente restaurado. A consciência do pecado é parte do processo de restauração, pois ao reconhecer o pecado, você entende a graça de Deus. Sabe, a felicidade descrita por Jesus no Sermão do Monte não para na primeira parte do versículo, mas a chave está no complemento, que é o consolo. Você será consolado. O que impede você de chorar diante de Deus para abandonar esse pecado? O que impede você de experimentar profundidade no seu relacionamento com Deus? Eu citava há umas 3 semanas atrás, num sermão de quinta-feira, de cura e libertação, sobre um evento que aconteceu com uma médica aqui do Brasil, no tsunami, que ocorreu, se não me engano, foi lá na Tailândia. Eles saíram atrasados para um passeio que eles iam fazer de mergulho. E ela estava reclamando porque tinha atrasado tal, e eles atrasaram, estavam em alto mar, e eles desceram para mergulhar. E eles estavam mergulhando em grande profundidade. E eles ficaram lá algum tempo, enquanto tinha aquele balão de oxigênio, um galão de oxigênio. E quando eles voltam à superfície, eles veem uma terra devastada pelo tsunami. E eles não perceberam que tinha ocorrido um tsunami. Muitas pessoas morreram. Mas sabe por que aquele casal de brasileiros foram salvos? Porque eles estavam numa profundidade aonde o tsunami da superfície não foi capaz de atingi-los. Sabe como é que você se protege dos seus pecados para não cair na tentação, para não chegar a ser dominado pelo príncipe desse mundo? É buscando profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Porque é na profundidade que você encontrará consolo. Se você tem buscado dar um jeitinho com as suas próprias forças, eu quero te dizer, chore diante do Pai. Se arrependa e deixa Deus te dar o consolo. Independente do que você viveu até aqui, os melhores anos da sua vida estão por vir. E você pode começar hoje, dando o primeiro passo, chorando diante de Deus. Nós precisamos entender que o choro espiritual ele é temporário. Pois lá em Apocalipse 21:4 nos afirma, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui nesse mundo nós seremos consolados pela consciência do perdão e consolados no céu por não haver mais choro. De repente você tem vivido aqui nesse mundo sendo dominado pela desesperança. Você não tem olhado e acreditado na possibilidade de você viver uma fé cristã ética, verdadeira, relevante. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, dizendo, eu vou chorar diante do Pai, eu vou pedir perdão do meu relativismo, da minha superficialidade, e eu vou viver uma fé cristã firmada totalmente na intimidade com o Pai. Mas, um outro destaque, nessa dor espiritual, que é fruto do pecado, que é fruto da nossa desesperança, que é fruto, e às vezes nós precisamos chorar diante do Pai. Vai para o teu quarto secreto e chore, para experimentar o consolo do Espírito Santo de Deus. Nós temos também uma outra ênfase que Jesus nos ensinou. Felizes os que choram pela dor emocional. Existe um mito defendido por muitos, de que quem conhece a Jesus não pode se entristecer. Você já ouviu isso? Quem conhece a Jesus não pode chorar. Isso é uma grande mentira. Esse é um grande mito, pois a tristeza faz parte da vida humana. Jesus mesmo nos falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Mas a grande diferença que temos que entender é que quando nós choramos diante de uma dor emocional, nós podemos reagir diferente. Sabe, quando nós estamos diante de uma luta emocional, nós não precisamos deixar essa dor emocional nos paralisar, nos travar emocionalmente. Nós podemos reagir diferente no poder de Deus para sermos libertos, para sermos restaurados emocionalmente.
Você tem vivido essa leveza emocional ou você tem ficado escravo de sentimentos e de marcas que têm paralisado a sua vida? Como é que você luta? Como é que você reage às suas dores emocionais? Entender o choro pela dor espiritual ajudará você a viver o consolo do choro pela dor emocional. Primeiro você acerta a sua vida com Deus e depois você acerta a sua vida com as suas próprias emoções ou com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, lá em Eclesiastes 3, ele descreve as estações da vida. E ele vai falar que nós temos o tempo para chorar e o tempo para rir. Lá no versículo 4, no capítulo 4 de Eclesiastes também, ele vai falar que a falta de consolo para as lágrimas das pessoas oprimidas. Ele vai falar que muitas pessoas oprimidas, elas esperam por consolo e as pessoas que estão ao seu redor estão indiferentes. Você tem vivido indiferente às pessoas que estão sofrendo ao seu redor. E aqui, quando nós falamos das dores emocionais, eu quero trazer duas ênfases aqui dentro desse tópico das dores emocionais. E a primeira delas é quando você está sofrendo emocionalmente. Então, pensando em você. Primeiro desafio que eu coloco, não esconda seus sentimentos de tristeza. Quando nós vamos lá para o CR, o primeiro passo do CR é a negação. Você precisa enfrentar, você precisa entender que você tem problema. Quando eu maqueio o meu problema, quando eu começo a desenvolver uma mentira na minha mente, eu sou forte, eu não vou cair nessa, eu não vou mostrar minha fraqueza. Quando isso acontece, você está colocando uma armadilha em você mesmo. Então nós precisamos olhar, eu preciso encarar as minhas perdas e chorar mesmo. Chorar pelo luto, chorar pelas perdas. O choro não é demonstração de fraqueza, mas é uma atitude recomendada por Deus com promessa. Eu lembro de uma irmã que perdeu o seu esposo. E ela perdeu o esposo e nós fomos no funeral e ela não chorou. E ela vinha para a igreja, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E ela não chorou. E sem perceber, ela gerou um bloqueio emocional que trouxe sérias consequências. Quando você nega a sua dor, você traz consequências até no seu corpo físico. Quando bloqueio meu pensamento doloroso, represo um sentimento emocional, isso pode gerar uma destruição. Davi, lá no Salmo 32, 3, ele fala o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 39, 2, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Não comecei a dizer, mostra-me, Senhor, a fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Sabe, Davi, enquanto ele escondia os sentimentos dele, ele sofria. Ele estava preso, ele não conseguia interpretar a realidade. De repente você está preso num sentimento e você não consegue interpretar a realidade que está à sua volta. De repente essa prisão emocional está gerando consequência no teu casamento, está gerando consequência no teu relacionamento com os filhos. Isso tem gerado uma prisão emocional. Você precisa se liberto desse sentimento. Para o nosso sofrimento, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Mas nós temos pessoas também que podem ajudar. Eu lembro de uma irmã que chegou no gabinete pastoral e ela estava tendo grande dificuldade no casamento. Ela estava tendo dificuldade de se relacionar com o seu esposo. 18 anos de casados. Ela estava tendo dificuldade de ter relação sexual. Ela estava com dificuldade de ter relacionamento emocional, de fazer carinho, de receber carinho. E quando ela chega, havia um trauma no coração dela, que era um abuso na infância, que tinha paralisado e ela nunca tinha chorado por isso. Ela nunca tinha compartilhado com ninguém. E quando ela é levada a compartilhar e ela é levada a confessar e chorar diante de Deus, e quando ela vê a figura do abusador, ela imagina na sua frente, ela abre o coração e ela chora e ela fala tudo o que tem que falar, ocorre a restauração. E de uma hora para outra ela é encaminhada
para uma irmã que caminha com ela e ajuda no processo de restauração. E nessa caminhada, de caminhar ali pelos 7 passos e tudo isso envolve a rede de cuidado, ela tem a vida transformada. Aí o casamento que não estava bem virou uma maravilha, os relacionamentos mudaram. Por quê? Porque ela decidiu expor aquele sentimento e aquela marca que estava represado, que não tinha sido chorado, para poder haver a restauração. Quando o Senhor Jesus nos oferece o consolo, Ele nos dá segurança de que nós podemos sim abrir o nosso coração diante dEle. E você que tem estado conosco na IBB, de repente você é nosso convidado hoje e vai ser uma grande alegria você caminhar conosco, você continuar e permanecer conosco. Mas vocês sabem que nós temos uma rede de cuidado com pessoas muito especiais, que estão prontas para te ajudar nesse processo. Seja um pastor, seja o nosso Celebrando a Restauração, seja o nosso Ministério de Libertação, não deixe de procurar ajuda para que você possa chorar as suas dores. Porque ao fazer isso, você vai estar encontrando aquilo que Jesus colocou no Sermão do Monte, que tem a ver com a ética cristã, que tem a ver com eu viver como um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, que é ser consolado pelo Senhor, e Ele usa a igreja para nos apoiar nesse consolo. Mas além de eu ser consolado, existe uma segunda condição, onde você é usado por Deus para consolar quem está sofrendo. O choro de Jesus, lá em João 11:35, ele refletiu compaixão. Jesus, ele presenciou os sofrimentos da irmã de Lázaro. Porque é muito interessante. Por que Jesus chorou se ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado? Já parou para pensar? Jesus chorou. Mas antes disso, ele já tinha falado que Lázaro seria ressuscitado. Por que isso aconteceu? Jesus, ele era 100% homem, sempre foi 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus enquanto estava aqui nesse mundo como homem. Mas nós identificamos que Jesus chorou pela compaixão. Ao ver chorando Maria e os judeus que os acompanhavam, Jesus já agitou-se no espírito e perturbou-se. E logo em seguida, ele chorou. A compaixão pela dor emocional levou Jesus a chorar. E esse é o ensinamento que nós temos que levar conosco. Como é que você tem deixado ser usado por Deus na vida das pessoas que estão chorando ao seu redor? Como é que você tem deixar ser usado por Deus com compaixão para as pessoas que estão tendo dificuldade financeira, que estão tendo dificuldade no emprego, que estão passando pela enfermidade? Nesse tempo nós temos inúmeras oportunidades de viver a compaixão no momento do choro. Quando Deus fala, Jesus nos deixa lá no Sermão do Monte, felizes os que choram, porque serão consolados. Deus pode usar a sua vida, e Ele quer usar a sua vida como um instrumento do consolo para as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Então, quando você entende esse consolo de Deus, você entendeu essa dor espiritual, você restaurou com o Senhor a sua vida, você entendeu que você já está restaurado, você coloca para fora, você deixa ser tratada pelo Senhor e consolada pelo Espírito Santo de Deus. Daí é na hora de você olhar para o lado e falar assim, eu quero te ajudar, eu quero poder te apoiar. É uma alegria quando nós podemos ser usados para carregar a carga, para chorarmos juntos. Eu lembro de uma situação, e de repente você conheceu, a irmã Renata Gomes. Ela era do nosso PGM, e de repente ela foi diagnosticada com câncer, e ela estava grávida e nasceu o filhinho. O filhinho nasceu perfeito, e ela com a quimioterapia do câncer de mama, e de repente ela estava conosco no PGM, aí vem um outro câncer, e vem um outro câncer, e o negócio vem e se torna insustentável ali. E houve muita dor, muito choro. Eu lembro um PGM muito marcante para mim, que nós estávamos assim, eu vi que ela estava muito mal, ela estava incomodada, e eu parei o PGM no meio e falei, Renata, você não está bem? Ela falou, pastor, eu não estou bem. E ali nós oramos com ela estava com falta de ar, e foi ali que ela foi para o médico e descobriu um câncer no pulmão. E naquele momento nós começamos a chorar com ela, e começamos a acompanhá-la e chorar juntos.
e o esposo, os 2 filhinhos pequenos, um com 1 aninho, a outra com 4 aninhos, e ali nós choramos. Chegou um momento que Deus levou a Renata. Sabe, foi um momento de grande tristeza. Nós choramos juntos com a Renata. Nós tentamos fazer o máximo para consolar o seu esposo, para consolar os seus filhos. E tem momento que você vai consolar e você não precisa falar nada. Você só precisa abraçar, porque você não vai entender por que está acontecendo aquilo. Mas quando isso acontece, e só você estando ali, o seu abraço traz a paz que excede o entendimento. E não é por você, é porque o Espírito Santo de Deus está usando você. Quando nós olhamos hoje, eu olho hoje, o Elton e as crianças estão crescendo. A Renata não está mais chorando. Ela não está mais sofrendo. Sabe por quê? O choro pode persistir uma noite, mas a minha manhã irrompe a alegria. Hoje ela está na presença do Pai. A Renata era uma mulher crente, uma mulher temente a Deus com uma fé inabalável. Ela testemunhou até o último dia de vida dela. E ela está nos braços do Pai. Mas sabe, nós poderíamos ter perdido a oportunidade de ter chorado junto com a Renata. Mas esse choro que nós vivemos ali nos fez crescer. Nos fez olhar para o Senhor com o coração grato. Porque Deus nos deu o privilégio de chorarmos e entendermos que esse choro era temporário. Você tem deixado de ser usado por Deus na vida de outros? Você tem experimentado chorar diante de Deus por essa dor espiritual que o pecado tem te dominado? Ou existe uma barreira no teu coração que você precisa chorar para experimentar o consolo? Quando Jesus traz o Sermão do Monte, Ele quer nos ensinar a vivermos intencionalmente um novo tempo. Um novo tempo como um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele está nos ensinando sobre a ética cristã, Ele está nos ensinando sobre como nós vivemos como verdadeiros discípulos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. De repente, nessa noite, você precisa tomar uma decisão no seu coração. Você pode fechar seus olhos. Feche teus olhos. Eu quero colocar 2 desafios para o teu coração. O primeiro delas nós falamos ali da dor espiritual. A dor espiritual é quando nós choramos diante do Pai, entendendo que o nosso pecado tem nos afastado do Pai. Só que, eventualmente, você está aqui nessa noite conosco, seja no YouTube, no Facebook, e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, e eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero agora chorar diante do Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, porque eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Você fez essa oração? Você fez essa oração? Eu queria que você colocasse no chat aí, vai estar sendo disponibilizado um número de WhatsApp, onde você pode entrar nesse WhatsApp e deixar uma mensagem ali: eu aceitei a Jesus. Eu pessoalmente quero fazer um contato contigo. Eu quero conversar contigo. Eu quero poder te ajudar nos próximos passos dessa decisão. Mas agora eu quero falar com você que se identificou com alguma área da sua vida que você não tem chorado. Seja por uma dor espiritual, seja por uma dor emocional. Quero desafiar você a tomar uma decisão também. Eu quero desafiar você a entregar essa área da sua vida, nas mãos do Pai, diante do Senhor. Que você possa chorar diante de Deus nessa noite, entregando tudo ao Senhor. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. Sou grato ao Senhor e somos gratos ao Senhor pelos ensinamentos da sua palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deixou o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, onde vários ensinamentos nos ensina a como viver a verdadeira vida com o Senhor. De uma forma ética, de uma forma relevante, de uma forma totalmente comprometida, com profundidade.
Eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que nessa noite estão chorando diante do Senhor, entregando a vida ao Senhor. Deus confirma no coração deles essa decisão. Eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que estão chorando nessa noite, entregando áreas emocionais, bloqueios emocionais que precisam se libertar. Deus confirma no coração, nos ajude a caminhar com eles, ajudá-los nesse processo. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor deixou ensinamento, esse ensinamento com promessa. Certamente nós enxergamos o choro de uma forma diferente. E cada vez que as lágrimas vierem aos olhos, certamente nós vamos entender que essas lágrimas, elas vêm para trazer restauração. Não são lágrimas que geram morte, mas lágrimas que geram vida e vida plena. Porque existe um Consolador que ministra o nosso coração. Abençoe, Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua jornada.